Amen. Blessed people, the Amém, time now povo in Kenya abençoado. A hora agora no Quênia is é it's about 1:41. por volta de 1h41. Excuse me. Me The time perdoem. now in Kenya is about O horário 1:41. agora no Quênia é por volta de 1h41 da While the local madrugada, time here, enquanto que o tempo, a in hora Amsterdam is local about aqui em midnight Amsterdã é por 41. volta de meia-noite e 41. And so the Lord Almighty Então, has o spoken Senhor with me, blessed Todo-Poderoso people, falou comigo, povo abençoado, this afternoon. nesta A very tarde. long conversation the Uma Lord had with conversa me on muito this longa mission o Senhor teve of the comigo glorious nesta coming of missão the Messiah. da gloriosa vinda do And this Messias. is the conversation I Esta want to é share a with you, conversa blessed que eu people. quero compartilhar com vocês, At this povo time, abençoado. Neste the Lord tempo, Almighty o Senhor spoke with me Todo-Poderoso falou this, comigo this afternoon, all nesta the way into the tarde, evening, todo o caminho até a noite, up to about 10 p.m. por the time volta de here. 10 horas And da this is the noite do horário conversation I want to share daqui, with you. e esta é a conversa Now, que eu the quero Lord has shown compartilhar me com the vocês. missions of the Agora, o Lord. Senhor me mostrou as missões Even do as Senhor. these missions E continue mesmo across the nations, enquanto estas missões continuam now, através das nações, we agora have made a mesmo, stop here nós fizemos uma parada in aqui Amsterdam, em Amsterdã, in the Netherlands. na But remember, we Holanda. just came from Mas Cameroon, lembre-se, nós acabamos de chegar and de then from Camarões, Fiji, and then Madrid, e então de Madrid, Barcelona, Roma, and all the way to e Milano, todo o caminho and many até other Milão, nations where e we have muitas been. outras nações onde nós And yet going estivemos. forward, Entretanto, vamos avante, à the frente. missions of God Almighty As missões do Senhor Todo-Poderoso continuam a partir DRC daqui Congo, para DRC Congo, Luxemburgo, and then to Brussels, e então a Bruxelas. after that to Dortmund, Depois Germany, disso, and the second city in Dortmund, Germany, Alemanha, uma segunda cidade then na Alemanha, e então to Maputo, Mozambique, para Maputo, and Moçambique. then in 2 days must E be então, in em 2 Tokyo, dias, Japan, estaremos em Tóquio, and no then after Japão. that must be E in então, Venezuela depois on the disso, other deve side, ser Venezuela Caracas. do outro lado, Caracas. After Caracas, Depois it de will be Caracas, será Lisboa, in Portugal, and em then Portugal, Paris, France, e então and Paris, then the França, grand mega e então a super grande, historic, mega, super histórico revival meeting in Kenya. reunião de This time avivamento around no will be Quênia, e not less desta than vez 7.5 não million será people menos do que gathered in one 7,5 place. This is milhões going de to be the most pessoas historic. reunidos em um lugar. Not Essa less será a than mais 7.5 histórica. million people Não in one menos do place. que 7,5 milhões de We are pessoas even em um lugar. organizing right now. Nós já estamos organizando agora mais cedo, porque nós não sabemos como nós vamos caber em algum lugar. Então, este é o avivamento, e esta é a razão pela qual eu venho até vocês agora. O Senhor está dizendo: avivamento, avivamento, avivamento. Essa é a hora para renovação e avivamento. Agora, na conversa que o Senhor teve comigo hoje, neste dia, povo abençoado, nesta conversa que o Senhor Jeová teve com seus servos hoje, você vê muito claramente que o Senhor Todo-Poderoso, quando Ele falou comigo hoje, Ele me mostrou o que vai acontecer nas missões, as visitações que vão acontecer nas missões do Senhor. Então, isso é muito, muito sério, que o céu está diretamente envolvido em comandar, no comando direto desta missão do Deus Todo-Poderoso, mas isso também deve ser uma grande certeza, não apenas o terror, o grande terror e temor que envolve tudo isso. Uau, o próprio Deus Pai, Ele mesmo tem os seus dedos nisso, as suas mãos lá no timão, e Ele está dirigindo isso, Ele mesmo, como você pode dizer que por muito tempo Ele nos traz até o céu para receber instrução, então nós entregamos a instrução para vocês, Ele nos traz de volta até a sua sala do trono, nos dá as folhas da árvore da vida e nos manda de volta para vocês novamente, esta missão para vocês, esta visitação para vocês, então de volta ao céu. Então você vê que o Senhor Todo-Poderoso, devido à gravidade da missão da restauração do púlpito, do altar,
da igreja, a restauração da humanidade. Devido a esta gravidade, Deus Pai, Ele mesmo tem as suas mãos no púlpito, Ele tem as suas mãos no leme, as mãos na missão, comandando-a, guiando-a, navegando-a e direcionando-a através das nações. Mas agora, antes de começar, eu também quero ser muito grato ao Senhor, que agora eu ouço a Austrália na rádio. Você sabe que esta rádio é o portal de Deus. Esta rádio é o portal do céu, o portal de Yahweh. É aqui onde o portal está aberto e o céu está transmitindo instrução. A instrução de Yahweh, do Deus Todo-Poderoso, está sendo transmitida através deste portal, desta rádio. Então, não precisa dizer que é um senso comum, que todos iria querer ser achado neste portal, queria estar associado com este portal. É por isso que quando eu vejo países que não estão participando deste portal, ou eu choro. Eu, do lado do Senhor, eu olho com os olhos do Senhor, você pode imaginar o quanto que eu choro por eles. Países que não registram a sua presença neste portal estão virtualmente ausentes, essencialmente ausentes. Oh, eu choro por eles muito, porque eu vi que a participação nesta rádio é comparável à magnitude ao nível da fome que você tem e também é comparável à magnitude e o nível do avivamento que você tem. É por isso que você vê as pessoas chamando de águas calientes no México, da cidade do México, ligando dos diferentes lugares com as diferentes línguas, Coreia do Sul, da China. Você vê que eles estão se esforçando para se identificar neste portal. Não é como alguém que está pregando nessa hora. É óbvio e senso comum que todos que se importam com a sua eternidade, este portal é extremamente crítico, que a sua presença esteja lá e o Senhor vai te dar avivamento nível de fome. Então, este é uma observação muito importante que eu fiz. No Quênia, eles sabem. No Quênia, os pastores e os bispos sêniores todos ligam para a rádio, eles seguem as suas igrejas. Os que não ligam para a rádio não têm avivamento, mas os que estão sempre na rádio, eles têm grandes templos, eles estão expandindo e as igrejas deles estão cheias. Então agora está bem estabelecido. Por isso que hoje, quando eu ouço Bispo Joki, de Melbourne, Austrália, e Querubo, Melbourne, Austrália. Eu também ouvi o meu filho Chariot, de Adelaide, e outras partes da Austrália. Me abençoa o meu coração, aquece o meu coração, ver que eles estão ativamente envolvidos, e isso é comparável ao número de pessoas que vai entrar no céu, a quantidade de avivamento que você tem nesta hora crítica. Agora o Senhor Todo-Poderoso, o povo abençoado, Ele falou comigo nesta tarde, eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que a hora aqui é 11 minutos para 1h da tarde, na madrugada aqui na Holanda. Nós estamos sentados no limiar de uma grande conferência que vai acontecer nesta nação. O Senhor está começando o avivamento da Holanda e você vê o quanto que Julia Falgar trabalhou aqui, arcebispa, o quanto que o meu filho Nathaniel Banza e minha filha Mirelle, eu disse para eles, eu estou vindo para servi-los. Eu sei que Nathaniel Banza e Mirelle são as primeiras pessoas que tiveram peso pela Europa, quando eu primeiro passei por Amsterdã para levar o evangelho e o anúncio para as nações. Amsterdã foi a minha estação, e então, quando eles me trouxeram o peso, disseram, venha até nós, e eu venho para servi-los. Mas hoje, quando o Senhor falou, eu quero compartilhar que o Senhor falou a respeito das missões que virão deste dia em diante, enquanto nos movemos para a frente, para todas as outras nações. E eu acho que eu tenho 6 missões antes do fim do ano. Eu tenho Amsterdã agora, aqui na Holanda. Então,
Nós também temos DRC Congo número 2, número 3. Nós temos Luxemburgo, então temos Bruxelas, número 4, número 5. Então, nós temos Dortmund, Alemanha, outra cidade. Número 6, Maputo. Número 7, então temos Japão. Número 8, nós temos Venezuela, Caracas. Nós vamos somente em uma cidade desta vez por causa do tempo, está muito apertado. Depois de Caracas, número 8, número 9, Lisboa, número 10 é Paris, França. Então você pode ver 9, 10 missões nós temos aqui, se incluirmos esta cidade, na Holanda. Hoje, o Senhor falou comigo a respeito do que vai acontecer através destas missões. Eu não posso colocar a minha mão exatamente onde vai acontecer. Eu não posso dizer que vai acontecer aqui ou em DRC Congo, ou em Luxemburgo, ou em Bruxelas, ou na Alemanha, ou vai acontecer em Maputo, ou Japão, ou na Venezuela, Lisboa, ou Paris, ou Quênia. A maior parte destas coisas acontecem no Quênia, mas eu não posso pôr a minha mão ou no fogo de onde vai acontecer. E o Senhor me mostrou hoje a visitação que vai acontecer. Parece que Ele decidiu elevar a missão do Senhor para um outro nível, e você pode ver daquilo que aconteceu em Camarões e Yaoundé, a visitação que aconteceu, e também o que aconteceu em Fiji. Você pode dizer que o Senhor está elevando toda a missão. Agora, hoje, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo, povo abençoado, e nesta conversa hoje, o Senhor Todo-Poderoso me mostrou a visitação de Deus que vai caracterizar estas missões, agora se movendo para frente, deste dia em diante, se movendo para frente. E naquela visitação, eu não posso exatamente onde ela vai acontecer. O Senhor me mostrou a mim mesmo. Você sabe que o Senhor normalmente mostra aos seus servos, os seus 2 profetas. E eu vi que a glória de Deus veio do céu como uma nuvem branca, e a glória de Deus, a densa e branca nuvem como uma nuvem, densa, branca, gloriosa, resplandecente, magnificente. A glória veio e ficou acima dos mais poderosos profetas do Senhor, estes que estão falando com vocês agora, os mais glorificados, mais temíveis mensageiros, as chamas de Yahweh. Então, a glória ficou acima de mim, a poucos metros acima de mim, mais como provavelmente 2 ou 3 metros acima de mim, um pouco mais à minha direita, mas acima de mim. Então a glória resplandeceu sobre mim e me envolveu a voz que está falando com vocês, a super branca glória do Senhor. Eu vi a visitação de Deus nesta tarde aqui, o nosso horário na Holanda aqui, e Ele me mostrou o que vai acontecer nas missões do Senhor enquanto avançamos. Não sei onde vai acontecer, se será Amsterdã, se vai ser em DRC, Luxemburgo, se será em Bruxelas ou Alemanha, ou se será em Maputo, ou Japão, Brasil, não sei onde será. Ele não me disse isso. Mas naquele lugar, eu vejo que a branca e super branca glória de Deus vem do céu, a visitação de Deus, e ela vem em grupos, agrupamentos como uma nuvem, a 3 metros acima da minha cabeça, em direção um pouco à minha direita assim, mas ainda acima de mim. Então, Deus Pai resplandece sobre mim, me cobre totalmente com a sua super branca glória, a sua super branca nuvem. Eu sei que a minha voz nunca se recuperou desde Fiji, quando tem se tornado pior em Camarões, quando nós pregamos e gritamos sem o sistema de som, mas está tudo bem. Então, eu vi a visitação do Deus Todo-Poderoso
E nesta tarde aqui, nossa hora na Holanda, aqui em Amsterdã, o Senhor me mostrou que nas missões que estão vindo, Ele vai visitar na super branca gloriosa nuvem de Deus, aquela que normalmente eu descrevo que cobre o trono de Deus toda vez que Ele me traz diante do seu trono. E ela é agrupada como uma nuvem densa, mas quando resplandece sobre mim, e então me cobre totalmente. E é muito impressionante que naquele tempo, enquanto eu estava ministrando, um bispo sênior, me parece que os bispos sêniores, o clero sênior veio até mim, eles vieram até mim, enquanto eu ministrava para eles, um por um, eu não sei se eu estava abençoando-os ou cumprimentando-os, mas eu estava ministrando a eles. Eu não estava cumprimentando-os, na verdade eu estava ministrando-os. E a cada vez que cada um deles vinha, quando eu estendia a minha mão para ministrar e tocar na cabeça dele, um pedaço da glória vinha e tocava neles. No outro, tocava neles, assim. Enquanto ele saiu. Quando eles se afastavam com a presença do Senhor. Quando eles saíam com a presença de Deus. Da mesma forma aconteceu no Quênia, quando eu estava batizando o clero, e ele me envolveu naquela mesma super branca nuvem, glória que resplandeceu sobre mim, e quando ele resplandeceu sobre mim, até o ponto que quando eu estava batizando o clero sênior, todos que chegavam na minha direção entravam literalmente na presença da glória. Foi isso que o Senhor me mostrou. Então, depois disso, ele também me mostrou que quando eu andei, eu não sei onde é, mas enquanto eu estou andando, a super branca, radiante glória de Deus começou a me envolver e resplandecendo, se movendo comigo, me cobrindo e se movendo comigo. E ele me mostrou isso 3 vezes. 3 visitações desta natureza. Então eu vi os profetas do Senhor duplicados, os 2 profetas de Yahweh ministrando diante do Senhor dos exércitos. Lembre-se que a última vez que eu os vi ministrar diante do Senhor dos exércitos, eles se tornaram enormes oliveiras que estavam diante do Senhor, e nós gritávamos na mesma voz que Senhor, nós falamos com ele, Senhor, Tu és santo, Senhor, Senhor, Tu és santo, Senhor, e a nuvem de Deus estava de pé diante de nós. Então este é o tipo de visitação que vai vir deste ponto em diante em direção às nações, enquanto nós estamos indo em direção à gloriosa vinda do Messias. E por que é que o Senhor está falando isto? Por que é que o Senhor está falando isto? Qual é a mensagem? A mensagem que está por baixo disso que o Senhor está falando. Ele está nos enviando às nações, como nós vimos nesta manhã, para fazer uma visitação direta, uma intervenção na condição humana, na queda que está na terra agora, onde o pecado é celebrado. O homem se apartou, se distanciou de Deus. Mas para fazer essa direta intervenção, e enquanto ele faz essa intervenção, ele faz através do anúncio da vinda do Messias, e ele também faz através das visitações que afirmam a sua assinatura, a sua impressão digital, a sua mão nestas visitações.